Salmo de número 100. Alguém nos visita nesta manhã? Dê um sinal, por gentileza. Amém. Ele é uma família, louvado seja Deus. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda também, querida. Deus te abençoe poderosamente. Mais alguém nos visita? Deus o abençoe. Sejam bem-vindos. Que o Espírito Santo de Deus possa falar aos vossos corações. Amém. Nesta manhã Deus preparou algo, irmãos, maravilhoso. E como diz a palavra, Ele não nos despede de mãos vazias. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Aqui no Salmo 100, vou estar lendo, os irmãos acompanham, um salmo muito conhecido, foi lido alguns domingos atrás. Não é isso? Acho que foi a irmã Valquíria, a pastora Valquíria que leu, pastor, não é? Foi domingo passado, foi agora, recentemente. Celebrai com júbilos ao Senhor todos os moradores da terra. Gente, a gente começa a ler isso aqui, a gente já tem que encher a boca, né? Celebrai com júbilos ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Senhor, eu te louvo por essa palavra, Pai. O Senhor é o grande Deus, o poderoso, o digno de louvor e de adoração. Nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos. Mas o Senhor tem algo a mais para nos revelar nesta manhã, porque o Senhor quer nos edificar, o Senhor quer nos exortar, o Senhor quer nos motivar a continuar essa caminhada. Por isso, ó Deus, nos abençoe neste momento, que o Espírito Santo de Deus use a minha vida no falar, mas que o Espírito Santo de Deus também use a vida dos meus irmãos para compreender, para observar, absorver tudo aquilo que for falado nesta manhã, porque é para a honra, é para a glória e é para o louvor do teu nome. Nós te louvamos, ó Deus. Amém. Queridos, a pessoa que não crê, a pessoa que não confia em Deus, ela vive como se ela fosse o seu próprio Criador. Ela resolve, ela faz, ela está certa. Conhece pessoas assim? Não confia em nada. E o pior é que muitas das vezes essas pessoas não estão lá no mundo, estão no nosso meio. De repente somos nós, de repente sou eu, de repente é você. O problema, irmãos, é que quando nós começamos a viver assim, achando que eu tenho experiência, pois eu já li a Bíblia algumas vezes, não preciso de ninguém, eu não preciso. Isso desenvolve um espírito do quê? De avareza, de arrogância, não é isso? Exaltação própria. Eu não preciso de ninguém, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. Então vai desenvolvendo, não é, dentro de nós essas características. Ingratidão, não é? Mas chega um momento que quando vem, né, um problema, aí a pessoa começa a balançar, porque acho que Provérbios diz que a exaltação própria é o princípio da queda, a soberba, né? É o princípio, mas é o princípio, irmãos. É o princípio. A solução, viu? Tem jeito isso aí. Se nós nos arrependermos, confessarmos a Deus nossos pecados, Ele é fiel. Acho que é Provérbios 16, alguma coisa assim. Mas tal pessoa, ela é agradável para você? Você gosta de estar de alguém desse jeito?
Quem gosta? Dá um sinal aí. Quem gosta de pessoa que é desse jeito, que sabe tudo, não precisa de ninguém? Ninguém gosta, irmãos. Não é agradável. A pessoa que fica assim, não é? Provérbios 16, 18, não é? A soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. A queda. Então, mas é o princípio. E nós sabemos que essas pessoas não são agradáveis. Mas quando elas começam, e quando que vem essa queda? Quando que começa a acontecer a queda na pessoa que sabe, acha que sabe tudo, eu não preciso de ninguém. Vai vir esse momento. É quando vem o problema, sai do controle dela, ela não consegue resolver. Aí, como ela só crê nela, ela não tem esperança. Quem é a nossa esperança, irmãos? É Deus. E a pessoa que crê em si mesmo, qual que é a esperança dela? Ela não tem esperança. Então, quando vem o problema, ela começa a afundar, porque ela só crê nela. E esse salmo, né, ele nos chama muita atenção referente a isso. A maneira que nós temos que nos apresentar a Deus, a maneira que é agradável ao Senhor. Celebrai com júbilos todos os moradores da terra, servir com alegria e apresentar-vos Ele com cântico. Então, em cima deste salmo, para nós sermos bem objetivos, eu coloquei um tema. Eu queria que o Pedro então colocasse para nós agora o tema para esta manhã. O poder da gratidão. O poder da gratidão. E eu quero desenvolver aqui com os irmãos 3 tópicos. O primeiro deles, pode colocar, Pedro. A gratidão é a resposta que podemos expressar tudo que Deus fez e faz por nós. Eu vou falar de 3 temas, abordar 3 situações da gratidão. O poder da gratidão na tua vida. O primeiro dele, a gratidão é a resposta que podemos expressar para Deus, né? Tudo que Ele tem feito e faz por nós. E para isso eu peguei então um exemplo bíblico. Vamos lá em Lucas. Gratidão. Será que temos sido gratos ao Senhor? Não é? Lucas 17, no verso 11, é uma passagem muito conhecida dos leprosos. Não é? Então, o primeiro tópico é a resposta. A gratidão é a resposta que Deus espera de mim e de você. E esses meninos aqui, 10 homens. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, no caso Jesus, passou pelo meio de Samaria e Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. De longe, eles tiveram que gritar. E ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: olha, ide lá e mostrai aos sacerdotes. E o que aconteceu? Que eles indo, ficaram limpos. Jesus só falou para eles: olha, porque eles clamaram, tenha misericórdia. E de longe. E se nós entrarmos aqui, não vai dar tempo para isto, por isso você vem na escola bíblica, mas lá em Levítico 14, não precisa abrir, mas fala, e você vai entender o porquê, que eles de longe gritam.
E Jesus de longe, olha, vai lá no sacerdote. Porque os leprosos, eles ficavam excluídos. Eles ficavam ao longe. Eles não podiam se apresentar. E por que Jesus falou para o sacerdote? Porque a lei dizia, isso lá em Levítico 14, que o sacerdote que ia estar ali, vamos falar assim, não é? Analisando, fazendo uma consulta, vendo se já tinha amenizado. Olha a importância de um sacerdote. E vocês vão ser limpos. O que aconteceu? Os 10 foram curados. É uma passagem muito conhecida, não é isso? E no verso 15, e um deles, vendo que estava são, voltou de que maneira? Glorificando, exaltando a Deus em voz alta, e caiu-lhes a seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes o quê? Graça. E este era o samaritano. Um samaritano. E aqueles que são amantes da palavra de Deus começam a entender melhor essa passagem. Um samaritano, ele não era bem aceito entre os judeus. Ele era meio mestiço. Mas esse homem se apresentou a Deus, foi o único que voltou. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então, irmãos, gratidão. No início, na introdução, eu comecei falando da pessoa que quer se exaltar a si mesmo, que não tem esperança, que não confia em ninguém, desenvolve nela o que é um espírito de ingratidão. Você confia em Deus? Você confia no Senhor? Você tem esperança no Deus Altíssimo? Seja grato a Ele. Entra na presença dEle com cânticos, com adoração, com louvor. Ele é o Deus que Ele quer receber isso de nós. É a resposta que Ele espera de mim e de você. Gratidão. Gratidão. Olha o Salmo 116. O que darei eu ao Senhor? Está ali, ó. Por todos os benefícios que Ele me tem feito. O que você pode, irmãos, dar ao Senhor por todos os benefícios? Não é uma passagem muito conhecida no nosso meio? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O Senhor tem feito algum benefício por você? Quem pode levantar as mãos e testemunhar, Deus tem feito grandes coisas na minha vida? Aleluias, glórias a Deus. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Olha o que fala o verso 13. Aí acompanha na Bíblia agora. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomarei. Esse tomarei não é isso daqui não, ó. Não é isso. Esse tomarei é isso. Levantar, dar um brinde ao nosso Deus. Eu levanto o cálice da salvação. Eu glorifico o nome do meu Deus. Eu brindo ao grande Deus, o eu sou, que tem feito grandes coisas na minha vida. É isso que está falando aqui. É levantar, esse tomar, é levantar o cálice. Aqui na nossa cultura ocidental, é o brindar, como eu já falei. Porque ali, os judeus, eles faziam isso nesse momento. Eles levantavam o cálice da salvação. Aquilo que Deus tem feito por eles. Invocavam o nome de Deus. Não é isso que as pessoas aqui, do costume ocidental, não é? Essa cultura nossa, se reúne, ora, vamos brindar aqui agora, para fulano de tal, que tem feito isso, aquilo. Era isso que estavam fazendo ali.
vamos levantar aqui agora ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, porque Ele tem operado nas nossas vidas. Você tem feito isso? Você tem lembrado do Senhor, nos momentos de bênção, nos momentos de dificuldade? E no verso 14, o que eu posso então fazer, já que o Senhor tem me feito tantas coisas? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Eu vou levantar, eu vou gritar, eu vou falar do meu Deus. Mas aqui o salmista também fala outro, no verso 14: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o povo, na igreja. Pagar os votos. Não é isso que acontece? Muitas das vezes nós dobramos os nossos joelhos. Jacó, o que Jacó fez? Senhor, olha, eu vou fazer aqui uma caminhada, vou fazer aqui uma grande jornada. Se o Senhor for comigo, olha ele fazendo voto. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me levar em paz, se o Senhor me trouxer em paz, ó Senhor, tudo que vier em minhas mãos, eu vou te pagar o dízimo. E na presença de todos. Eu não sei qual que é o voto que você tem feito com o Senhor. Será que nós estamos sendo gratos ao nosso Deus? Será que essa resposta que Deus espera de mim, de você, de gratidão, o que darei eu ao Senhor pelos seus feitos? Eu tenho levantado o cálice da salvação, eu tenho anunciado, eu tenho dado glórias a esse Deus, tenho sido grato. É isso que Deus fala conosco nessa manhã. Gratidão. Segundo tópico. A gratidão traz mudança, irmãos, de atitude em nossas vidas, sabia disso? Quando você é grato porque Deus tem feito na tua vida, existe uma mudança de atitudes. Vamos voltar para Lucas. Eu peguei Lucas para a gente ser nossa referência aqui. Lucas 19, uma passagem muito conhecida. Mas gratidão, ela também gera isto, mudança de atitude. Lucas 19, temos aí a história de um homem publicano, Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se ele, desceu e o recebeu gostoso. Ô presbítero, irmão, onde é que está aqui mudança de atitude? Calma aí, você vai ver. E vendo todos isto, murmuravam, porque Jesus entrava para se hospedar na casa de um homem pecador. Então Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, se enriqueceu com isto, era muito rico, então com certeza tinha o que nele? Eu posso, eu faço, exaltação própria, não preciso de ninguém, mas só de ele ouvir falar que existia Jesus. Um homem que todos, olha, parece que é o Filho de Deus. Aquilo, só de ele ouvir falar, irmãos, aquilo chamou a atenção dele. Ele quis se aproximar do mestre. Um homem pecador, avarento, coração, né, ingrato. Mas Deus já começou a trabalhar ali. Tanto é que Jesus já sabia de tudo. Que quando Jesus chegou naquele determinado ponto, Jesus olha para cima. Jesus sabia que Zaqueu estava lá.
Só que as pessoas, o povo, né, começaram a acusar. Mas ele é pecador. Jesus não pode receber. Jesus não pode entrar na casa de um pecador. Mas ali houve gratidão. A gratidão é mudança de atitude. Qual foi a mudança de Zaqueu? Quando a multidão, todos começaram a acusar, todos começaram a falar. Falar contra quem? Contra Jesus. Começaram ali a condenar a quem? Jesus. Mas Zaqueu tem uma mudança de atitude. No verso 8 ele fala: levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Quem falou isso, irmãos? Zaqueu. Porque ele foi grato. Houve mudança de atitude nele. Mas que mudança? Olha o que Jesus falou no 9. Hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Que do homem pecador. Eu sou pecador. Muitas das vezes eu sou muito ingrato. Muitas das vezes eu sou até avarento. Mas louvado seja Deus que há salvação para mim se eu me arrepender. Há salvação para mim se eu me prostrar. Há salvação para mim se eu mudar de atitude. Gratidão é mudança de atitude. Muitas das vezes estamos na casa do Senhor e continuamos com as mesmas atitudes. Vamos um outro exemplo? Lucas mesmo, no verso 8, volta um pouquinho. Mudança de atitude. No verso 26, passagem conhecida de um endemoniado. E outros livros, outros evangelhos falam até que é 2, mas vamos ficar aqui em Lucas, sendo 1. E o que acontece aqui? Jesus tem um encontro com esse homem, vamos ler. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Olha, né? Começa a imaginar a situação desse cidadão aqui que estava endemoniado. Será que alguém ficava perto? Misericórdia. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. E aqui nós vemos então aqueles demônios que estavam naquele homem. Eles reconheceram o Filho de Deus. Eles adoraram a Deus. E eles clamaram a Deus. Irmãos, nós temos adorado a Deus? Nós temos clamado a Deus? Porque aqui os demônios aqui, eles reconheceram o Filho de Deus. Mas Deus, ele fez o milagre. Onde está a mudança de atitude aqui, irmãos? Deus libertou. Diz o contexto, e você analisando os outros evangelhos, que eram mais de 2.000 demônios, foram ali para os porcos, enfim, aquele homem foi liberto. Qual foi a mudança de atitude deste endemoniado, desse ex-endemoniado? Está lá no verso 38. Antes disso, no 37, olha que coisa terrível. Toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles. O povo queria que Jesus fosse embora. Olha que coisa, irmãos. É que nem lá na situação de Zaqueu. O povo foi contra Jesus. Não, você não vai entrar na casa do pecador, não. O que é isso? Agora que o povo outra vez, vai embora, Jesus. Mudança de atitude.
o gadareno, o que ele fala no 38? E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. O demônio, o ex-endemoniado, ele queria estar com Jesus. Mudança de atitude. Quando nós encontramos a Cristo, quando Deus opera nas nossas vidas, quando Deus te sara, quando Deus te cura, quando Deus te liberta, o desejo seu é de estar com quem? Com Cristo. Mudança de atitude. Será que nós temos tido esse desejo, irmãos? Nós estávamos ali na escola bíblica e foi feito ali, foi mostrado um vídeo, né, fazendo uma analogia do Michael Phelps, é isso mesmo? E nós cristãos, a dedicação daquele homem para ser um atleta, né? E nós, para sermos atletas de Cristo, nós temos que estar com Cristo, andando com Ele, sendo igual a Ele. Mudança de atitude. Isto é o quê? Isso é gratidão. A gratidão traz mudança de atitude na tua vida, na minha vida. E aquele gadareno, o ex-endemoniado, ele não queria voltar mais. Ele não queria voltar para aquilo que ele era. Ele não queria mais ser escravo do pecado. Ele queria ser sim um servo do Deus Altíssimo. Caminhar com Cristo. Mudança de atitude. E Jesus falou algo para ele, irmãos, porque ele queria estar com Cristo. E bênção. Eu quero estar com Cristo. E um dia estaremos, o veremos face a face, amém? Mas antes disso, tem algo que Deus também quer que eu e você façamos, que é mudança de atitude e a gratidão, que está aqui no verso 39. O que Jesus falou para ele? Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Mudança de atitude. Você quer estar com Jesus? Eu quero estar com Jesus. Mas Jesus fala antes, você vai estar comigo. Eu estou preparando uma nova casa, novas moradas. Mas antes, volta para sua casa, fala do meu amor, testemunhe do meu evangelho, seja um missionário, fala das grandes obras, fala do meu reino. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Isso, mudança de atitude. Deus espera isso de mim e de você. Deus espera isso de nós, irmãos. Deus espera isso de mim. Terceiro tópico. A gratidão nos impulsiona, nos impele a uma ação para o bem-estar e o benefício de quem? Do próximo. Gratidão nos impele a uma ação para o bem-estar e benefício do nosso próximo. Quem que é o nosso próximo? Vamos lá então para Lucas. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Está dando para ver o que Deus quer para nós nessa manhã? E não só nesta manhã, que a gente continue sendo assim, amém? Mas aqui em Lucas 10, 30, é a passagem de quem? Olha o samaritano aí outra vez, ó. Olha o estrangeiro. A palavra de Deus diz que o homem, que é o filho das trevas. O filho das trevas, ele é mais prudente que o filho da luz, não é? E aqui nós vemos nessa passagem, onde Cristo, né, é indagado, né? Quem é o teu próximo? Quem que é o teu próximo? Eis que no verso 25, eu coloquei 30 ali, mas vamos um pouquinho antes, no 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o,
tentando quem? A Cristo, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E disse-lhe: Que está escrito na lei? Como a lês? E respondeu e disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? No 30. E Jesus respondeu: de que maneira que ele responde? Com uma parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, e retiraram-se, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo, o quê? Sacerdote, e vendo passou de largo. Faz de conta que não viu. No 32, e de igual modo também um levita. Todos sabem quem que é um levita? Aquele que cuida da casa do Senhor, que é um auxiliar de quem? Do sacerdote. Também, né? Faz de conta que não viu. E o 33, mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No 35, e partindo no outro dia, tirou dos 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu o pagarei quando voltar. Aí Jesus fala para o cidadão lá, né? Qual, pois, desses 3 lhe parece que foi o próximo? Daquele que caiu nas mãos dos salteadores? No 37, disse ele: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faz a mesma coisa. Gratidão. Aquele samaritano, Jesus, acho que é em João 4, não precisa abrir, mas ele teve encontro com uma samaritana. E a samaritana indagou a Cristo, reconhecendo nele o filho, ser o servo de Deus, o filho de Deus, o profeta de Deus. E ela indagou, perguntou a Jesus: onde nós devemos adorar? E quando nós falamos em ser um adorador, e aqui Jesus falou isso para ela, que eu procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade, que havia uma preocupação: olha, eu tenho que adorar na CIEB, eu tenho que adorar na minha casa, eu tenho que adorar lá na Assembleia, na Batista, onde é que eu tenho que adorar a Deus? Foi que aquela samaritana perguntou para Jesus: olha, adore em espírito e em verdade. E adoração é dar graças, adoração é ser grato, é ter gratidão. E esse samaritano, vamos entender aqui que ele foi alcançado pela mensagem da cruz, como sacerdote, como levita, como todos nós aqui. E a Bíblia fala, não é? O pastor José já trouxe uma mensagem há muito tempo atrás sobre as três tipos de crente na igreja, né? Ajuda aí, pastor. O carnal, o espiritual e o natural, né? Então vamos colocar aqui o sacerdote, o levita e o samaritano: natural, carnal e espiritual. Qual que é você? Qual que sou eu? E Jesus espera isso, irmãos, que eu e você, nós sejamos, não é? Levados a fazer o bem para o próximo. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Levados, sermos usados para levar, para ajudar. Não se importando com o que vão falar. Aqui não diz que ele pregou a palavra, que ele, você tem que aceitar Jesus agora, que não sei o quê, que você foi salteado, que você está em pecado, que você saiu da casa do Senhor. Ele não falou nada. Não era o momento para isto. Ele precisava o quê?
Estava lá largado. Se ninguém chegasse, ele ia morrer. Ele precisava ser cuidado, ele estava com dor. Ele estava ferido. Ele chegou, ele fez um trabalho ali social. Ser grato a Deus nos leva a isso. Nos leva a isso. A ajudar o próximo. E muitas das vezes esse próximo está na casa do Senhor. Muitas das vezes esse próximo está na rua. Deus espera isso de nós. Mais um exemplo, Atos 3. E já estamos caminhando para o final. Uma passagem de um servo de Deus, dois servos de Deus, Pedro e João. Diz aqui a palavra que esses dois, vamos lá, Pedro e João subiram juntos ao templo à hora nona, a hora da oração. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que dessem uma esmola. Então Pedro e João, eles estavam indo para o templo. Eles estavam indo para adorar, para glorificar ao Senhor. E na porta do templo tinha um teste. Na porta do templo estava lá uma provinha que Deus colocou. Vou deixar esse menino aqui. Vamos ver quem que vai ser o servo ousado. Aquele que, como Phelps, se preparou para o bom combate. E aquele pedinte, pedindo algo para Pedro e João, qual que é a resposta daqueles homens? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Porque muitas vezes você fica preocupado. Nossa, eu vou ajudar, mas não tem nada. Nossa, como é que eu vou lá ser que nem aquele samaritano? Eu estou vendo uma pessoa na rua e eu vou levar ela lá para ficar hospedada. Eu não tenho dinheiro para isso. Ou de repente você tem dinheiro para isso. Por isso que eu peguei esses dois exemplos. Daquele que tinha condições e daquele que não tinha. O que tinha condições foi lá e hospedou o cidadão. Olha, e se ele... Depois eu volto aí e se ficar alguma coisa pendente eu pago. Mas agora que nós vemos quem? Pedro e João. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu dou, o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus. Ser curado. Ser liberto. Deus espera isso de nós, irmãos. Deus espera isso de mim. E eu lembrei de 2005, quando eu fui consagrado ao presbitério, veio essa palavra, pastor Wagner, onde ele tomava as minhas mãos e falava isso. Eu tremi, irmãos, porque muitas das vezes a gente é falho, a gente esquece das promessas de Deus sobre as nossas vidas, mas Deus é tão bom, que Ele nos dá a oportunidade para começar uma nova fase nas nossas vidas. Amém? E aqui esse homem, não é? Ele foi beneficiado, não é? Ele entrou, olha o verso 8. E saltando ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam porque era aquele que se assentava a pedir esmolas. Queridos, Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Então, fechando, concluindo, pode colocar o próximo slide, Pedro? Acabou o slide? Conclusão. Devemos estar na presença do Senhor. Com gratidão. Por quê? Pode colocar o próximo.
é a única resposta adequada para o que Deus fez por nós. Foi o que o leproso fez. Ele voltou e agradeceu. Ele foi o único que voltou, não é? E louvou ao Senhor. Então, a gratidão é a única resposta adequada para o que Deus fez e faz por nós. Traz mudança de atitude. Gratidão traz mudança. Foi o que aconteceu com Zaqueu e com o ex-endemoniado, porque Jesus o libertou. E o 3, nos impulsiona, nos impele a agir para o bem-estar e o benefício do nosso próximo. Foi o que aconteceu com o bom samaritano e Pedro e João. Amém? Vamos orar? Fique em pé em nome de Jesus. Como está o nível da nossa adoração? Como está o nível da sua gratidão a Deus? A palavra que Deus falou conosco nessa manhã, dá para você começar a pensar aí, como é que está o meu nível de gratidão? Como é que eu estou? Será que eu estou bem? Será que eu estou mal? Você pode entrar na média, viu? Você pode ficar acima da média hoje, na gratidão a Deus. É isso que Ele quer de nós. Amém? Feche seus olhos. Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Quantas vezes agimos de uma maneira equivocada? Quantas vezes agimos como Caim? O primogênito do primeiro casal, que mesmo sendo primogênito, ele apresentou a ti algo que ele achava que seria bom. Ele reteve o que era melhor para ele. Ele não fez como o seu irmão Abel, que ofereceu, que foi grato, que devolveu a ti o melhor. Perdoa-nos, ó Deus. E como ali Davi orou, no Salmo 50, que o Senhor possa criar em nós um espírito reto, um coração puro, que o Senhor possa nos dar um coração quebrantado, que o Senhor possa nos renovar nesta manhã, Senhor, para que verdadeiramente nós possamos exercitar essa gratidão que o Senhor quer de nós. Que muitas das vezes nós falamos, somos gratos, somos gratos, somos gratos, mas são palavras vazias. Não há em nós essa verdadeira gratidão, não há em nós essa mudança de atitude, não há em nós esse desejo de ajudar ao próximo. Mas como o salmista Davi orou no Salmo 50, torna, Senhor, a dar a mim a alegria da primeira salvação. Dai-me, Senhor, alegria, dai-me a alegria de te servir melhor, de ser grato a ti. Quantas situações colaboraram para que essa tristeza entrasse no meu coração, vendo homens, vendo igrejas se levantando de uma maneira equivocada, dizendo essa é a igreja certa, essa é a igreja verdadeira, falando mal de outros ministérios. Isso vai causando uma tristeza nos nossos corações, isso vai causando em nós um desânimo. Não vale a pena, vamos à casa do Senhor só por aparência, mas que tudo isso caia por terra nessa manhã. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que restaura. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa visitar agora cada coração dos meus irmãos que aqui estão presentes nessa manhã e ouviram essa mensagem.
Porque se eles estão aqui, Senhor, é porque o Senhor os trouxe, porque o Senhor já sabia, porque foi o Senhor que me deu essa palavra. O Senhor já conhecia as nossas necessidades, o Senhor sabe do que nós precisamos para continuarmos essa jornada que é curta nessa terra. Coloque em nós essa gratidão, coloque em nós essa gratidão, Senhor, em nome de Jesus.